Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Tércio, um brasileiro que mora aqui na Noruega, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como está sendo aí a saga com essa luta que está sendo correndo atrás dos meus direitos aqui na Noruega. Vou sair aqui fora para mostrar para vocês como está a vista. Tá ventando bastante, tá em clima de outono, o vento tá bem frio. Tava dormindo com a janela aberta, agora eu tô tendo que fechar a janela por causa do frio. Tá um ventinho gelado, aquele clima de outono. E bora lá, começar esse vídeo. Vou só mostrar aqui como que tá por fora. As plantas já estão quase perdendo as flores, ó. Essa daqui tem quase nenhuma flor mais. Essas aqui lutando para sobreviver. O manjericão tá bem bonito aqui, ó. Basílico, manjericão. O pé de nozes que continua aqui crescendo, agora desenvolveu bastante, tava bem pequenininho. E essas daqui também, ó, também michuruquinha. Mas vamos lá pra dentro que a conversa hoje vai ser bem séria. Vem aí acompanhando esse vídeo. Acompanhe o vídeo até o final que você vai ficar passado ou passada com todas as coisas que me aconteceram aí nessa empresa. Bora lá. Aqui. Então bora lá, pessoal. Como eu falei, o tema do vídeo de hoje vai ser relacionado à empresa, como que eu tenho lidado com as situações, como que eu tô aí nessa luta constante, incessável, uma luta de troca de e-mails, uma luta de ligar para advogado, de ligar para assistente social, de ligar para o Ministério do Trabalho, já liguei até, aqui da Noruega, né? E vamos lá. Eu tô aqui com como fala, um resuminho, para não ficar meio perdido no vídeo. Então vamos começar. Como eu tenho estado? Olha, nos últimos dias, graças a Deus, eu tenho estado bem melhor do que eu estava antes. Ainda tenho aquela situação da ansiedade, porque toda vez que eu recebo um e-mail ou da empresa ou da prefeitura que é relacionado a essa situação do meu trabalho, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar pensando. Ontem mesmo eu estava na aula, no curso de norueguês, que eu continuo fazendo o curso. Para quem não sabe, eu também estou fazendo curso de norueguês para melhorar o meu nível de norueguês, só para vocês entenderem. E eu recebi um e-mail do Recursos Humanos da empresa. E quando eu recebi o e-mail, eu comecei a me tremer, eu não conseguia mais focar na aula. A professora estava falando e era como se a professora estivesse só abrindo a boca e blá, 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 nada, e estava entrando na minha cabeça. E eu olhei pro celular assim, rapidamente para ler o e-mail e falei, meu Deus, eu não acredito que ela teve coragem de mandar esse tipo de e-mail. Mas por um lado é bom, porque eu vou ter mais provas contra a empresa de que a empresa não está seguindo a legislação, as leis trabalhistas, que protege o empregado, nesse caso, eu. Sou a única pessoa prejudicada com tudo isso. Porque a empresa continua trabalhando, continua produzindo, continua ganhando dinheiro, continua enriquecendo, né? E essa empresa, ela tem aí um rendimento de não sei quantos milhões por ano. Todo ano ela fatura milhões de coroas. Isso é muito dinheiro. Mas vamos lá. Como eu tenho estado, então, crise de ansiedade, me fala da falta de ar, eu não consigo pensar em outra coisa, penso só naquilo. A falta de ar é uma coisa terrível, porque é como se eu estivesse respirando, mas o ar não entrasse no corpo, sabe? E eu fico aquele... E o ar não entra. Hoje mesmo eu tive crise de ansiedade quando a mulher da prefeitura me ligou para conversar sobre a situação. E eu falei pra gente falar inglês, porque eu estava ansioso só de falar em norueguês. Mas vamos lá. Aí tá certo. Referente a isso, como eu tenho estado bem, bem melhor do que eu estava antes. Eu estava realmente péssimo. Já tive crise de choro, já tive crise no shopping, medo de andar pela rua, medo de sair de casa com o cachorro, medo das coisas que acontecem fora de casa. Tipo, eu tô dormindo, eu sempre durmo com a janela aberta por causa do calor. E eu escutava qualquer barulho, eu já pensava, não sei se pode falar essa palavra aqui, tava pensando que alguém tava querendo fazer mal pra mim. Aí, porque a situação realmente era muito complicada no emprego. O meu líder, ele era uma pessoa muito, muito, muito difícil de lidar, agressivo acima de tudo. Ele várias vezes discutia com um colega lá do trabalho, porque ele não fazia o trabalho dele como deveria ser feito. Comigo não teve essa questão de discussão, de gritar, mas para você ter ideia, é uma produção
de cápsulas de remédio. As máquinas são extremamente barulhentas, tem aquele barulho da ventilação, que é bem alto também. E também, no meio das brigas, eu estava usando aquela proteção, né, para você não afetar o seu ouvido. Só que a briga que ele tinha com um colega de trabalho era tão escandalosa que eu consegui ouvir dentro da minha sala. Cada um tem uma sala com o fone de ouvido e com o barulho da máquina. Eu consegui ouvir eles gritando, escândalo de verdade. Isso está gravado nas câmeras, né? Porque a empresa tem câmera em tudo que é canto. Outra coisa que não é normal aqui na Noruega, que a empresa te filme dentro do seu ambiente de trabalho, sem nenhum aviso. Porque só tem a câmera, mas não tem nenhum aviso falando que eles estão te filmando. Ok. Terapia. Esse é o segundo tópico que eu coloquei aqui na minha lista para falar com vocês. Terapia. Eu fui à primeira terapia semana passada, na sexta-feira. Foi muito boa. O terapeuta me explicou que a situação da ansiedade é normal, porque o ambiente de trabalho com que eu estava era um ambiente que proporcionava todas os requisitos para eu ficar doente. Qualquer pessoa ficaria doente no ambiente daquele. E fora, além do ambiente ser tóxico, as pessoas serem tóxicas, o chefe não te dá suporte. Eu pedi ajuda 3 vezes referente à situação com a colega de trabalho, que sempre ficava gritando comigo sem razão nenhuma, quando eu estava trabalhando, porque eu estava fazendo barulho na máquina, ela estava conversando, e nada foi feito referente a isso. Pedi para trocar de departamento, porque eu estava exausto, extremamente quebrado, como se me tivesse dado uma porrada, alguém tivesse acabado comigo, de soco, de chute, de tudo, porque o trabalho era muito pesado, e eu falei que não estava aguentando, não estava dando conta do recado. Aí eu pedi para trocar de departamento, eles falaram que queriam me trocar, só que no final das contas não me trocaram. Tudo isso aí foi o que eu discuti com o terapeuta e outras coisas sobre a homofobia, sobre o racismo, sobre o assédio moral e por aí vai, e assédio sexual também. O terapeuta me explicou que essa é uma parte do cérebro, é como se é um sistema de defesa do cérebro para se defender quando você se sente em perigo. Então, é normal que eu não queira ir no shopping, é normal que eu não queira sair de casa, é normal que eu tenha medo de ir na rua, que eu tenha medo de ir ao shopping, por aí vai. Porque o cérebro, ele tenta me proteger, o meu corpo físico, das situações que podem me colocar em risco. No meu cérebro, né? Porque acredito, eu tenho fé em Deus que nada de sério pode acontecer comigo. E eu sim, eu espero que seja. A gente mora na Noruega, né? Vamos falar assim. E ele explicou a situação, eu conversei sobre outros temas também pessoais, e ele me deu suporte e marcou a próxima entrevista para semana que vem. Na quinta-feira eu tenho a próxima terapia com ele. E eu também fui à delegacia fazer o boletim de ocorrência com as situações que aconteceram comigo no trabalho. Eu denunciei meu chefe, denunciei a empresa, contei todas as situações que aconteceu, que eu já falei, não vem aqui, não vai agregar nada no vídeo falar as situações, mas foram situações completamente desagradáveis e eu me sentia assim, sozinho. Eu chegava no trabalho, estavam lá todo mundo sentado tomando café, e eles começavam a rir de mim, me chamavam de Terésia, falavam que eu parecia uma bruxa, porque eu vinha trabalhar na bicicleta. Tem a colega lá, a querida, que era só uma mulher no nosso departamento. Aquela querida, ela falava que eu não sabia dirigir carro e por isso eu não sabia dirigir o pallet. Tem aquela maquininha que você carrega o pallet para entrar na produção. Ela falava que eu não sei dirigir carro e dava risada. E várias vezes ela fazia esse comentário: ah, você não sabe dirigir pallet porque você não dirige um carro. E pra mim não tem problema nenhum, mas com o tempo isso vai te desgastando. É como se eles colocassem sua autoestima. Você chega no trabalho com a autoestima aqui. E com o tempo eles vão te diminuindo, até que você não tem mais autoestima pra nada. Eu chegava no trabalho e já chegava imaginando: como que vai ser hoje? Será que eles vão estar de bom humor? Será que vai ser de boa? Será que vai ter alguma piadinha de novo referente à minha personalidade, referente a mim? Será que ele vai me mostrar o dedo mais uma vez? Será que ele vai me falar que ele... Ok, não vou falar isso também não, que não vale a pena. Fiz o boletim de ocorrência, a delegada, não sei se foi delegada, mas eu acho que foi algum policial que conversou comigo. Foram 2 horas
com um tradutor no telefone, eu relatando as situações, e está registrado. No final ela perguntou se eu queria que eu colocasse isso como um processo normal, criminal, que ele teria que responder como crime, ou se eu queria um conselho, um conselheiro para que nos encontrássemos, eu e ele, e nós buscássemos um acordo. Claro, eu não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida, então eu falei que eu quero que ele seja processado como um crime, por ter cometido vários crimes, na verdade, né? O mais engraçado é que quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, um dia antes, teve um incêndio na empresa. Eles estão construindo um segundo prédio para ampliar a empresa. Não é o prédio que eu trabalhava antes. E esse segundo prédio, que era onde eles deixavam o estoque do óleo para ômega 3 e tudo mais, todas essas coisas da produção, eles armazenavam no prédio que eles estavam, né? Porque agora não está mais. Estavam construindo. Eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem o tamanho do incêndio que foi. E o mais engraçado foi que eu estava visitando a minha amiga em Sarpsborg, que é uma cidade aqui do lado. E quando eu estava voltando da casa dela, ela me ligou, Tércio. Eu peguei o telefone, o que foi? Eu acabei de sair da casa dela, por que ela tá me ligando? Tércio, vê na internet agora. Tá pegando fogo na empresa. Eu falei, é o quê? Não, eu não acredito. Eu tava passando em frente, praticamente em frente à avenida que vai para a empresa. Eu falei, Sigurd, vamos entrar aqui pra gente ver se é lá mesmo. Não era que era lá. Um incêndio, uma fumaça preta, enorme, assim, ó. Vou botar foto, vou botar vídeo daqui de casa, que dá pra ver daqui de casa. Daqui de casa pro trabalho é uns 5 quilômetros. Eu vou colocar pra vocês verem depois. Vocês já ouviram aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga? Então, lembra daquela empresinha lá que eu vim aqui falar pra vocês? Olha como que tá. Dá pra ver daqui de casa. Tá um incêndio lá. E tá em todos os jornais, tá da polícia, o bombeiro tá lá, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Lá era onde eu trabalhava, exatamente nesse lugar. Eu passei por lá na hora do incêndio. E não é no prédio onde eu trabalhava, é no prédio novo que eles estão construindo que pegou fogo. Tá em todos os jornais, tá em todos os canais, tá passando na televisão também. A empresa de óleo de peixe do ômega 3. Eita de acho. Que pena, né? Dava pra ver, nossa, um fogão assim. Aí a polícia na televisão falando pra todo mundo fechar a janela, porque o ar poderia ser contaminado pelo gás que é liberado pelo ômega 3, o negócio do peixe, alguma coisa assim. As pessoas evacuando a casa delas, sendo levada para os hotéis aqui da cidade. Nossa! O dono da empresa, o filho do dono, que é a pessoa que eu conversei no primeiro dia que eu tive o problema todo lá, ele dando entrevista. Um engraçado que ele dava entrevista e tava sorrindo, né? Não entendi porque ele tava sorrindo na entrevista. E eu fiquei assim, não acredito! Não acredito. Aí a minha amiga falou, Tércio, eu te falei o quê? A justiça de Deus tarda, mas não falha. No seu caso, Deus só estralou o dedo assim, ó. E ela falou, não mexe com o ungido de Deus. Ai, meu Deus. E é isso, gente. A empresa sofreu um incêndio, não sei a razão, não falaram ainda qual que foi a razão do incêndio, mas eu acredito que foi algum defeito na segurança, né? Porque eles não seguiam, assim, não tinham uma pessoa responsável pela segurança do trabalho, que é o segurança do trabalho. Não tinha ninguém nessa empresa. Tanto que quando aconteceu esses problemas comigo, eu queria falar com segurança do trabalho, mas lá não tinha ninguém que trabalhasse com a segurança do trabalho. E eu tive que falar com o filho do dono, que no final não resolveu porcaria nenhuma. Aí o engraçado é que quando eu fui à delegacia fazer a denúncia, a policial falou, nossa, que coisa, né? Você vem aqui hoje fazer a denúncia e a empresa pegou fogo ontem. Eu falei, olha, não tenho nada a ver com isso, eu não estava ali na cidade. Olha. Ai, meu Deus do céu. Aí depois até o psicólogo falou a mesma coisa. Nossa, foi aquela empresa que pegou fogo? Aí ele falou, as meninas aqui do escritório estavam fazendo piada, porque você ligou e depois de poucos dias, que eu liguei para pedir a terapia, né? Depois de poucos dias a empresa foi incendiada. Mas assim, foi incendiada mesmo, destruiu tudo.
Eu fiquei assim, eu vou falar pra vocês que fiquei triste? Não, não fiquei triste. Eu fiquei um pouco feliz, né? Porque era como se fosse um pouco de tudo que eles fizeram pra mim fosse pago, né? Pena que não foi na onde trabalhava, foi em outro prédio. Ó, aí quais são os meus planos para o futuro referente a essa situação toda da empresa? Eu vou continuar buscando emprego. Ontem eu mandei uns 10 currículos, fiquei até tarde. Foi um dia bem cansativo ontem mandando currículo, porque aqui na Noruega você tem que escrever carta de apresentação para todas as empresas. Então, para cada vaga, eu tenho que escrever uma carta de apresentação diferente. Então, eu fiz isso ontem e mandei 10 currículos por aí. Hoje eu tenho que ligar para algumas empresas para perguntar se eles estão precisando de funcionários, de empregados. E é isso. O futuro é continuar procurando emprego. Eu ainda continuo de atestado médico, estou afastado da empresa. Eu liguei hoje para minha médica, pedi para remarcar uma outra consulta para o dia 28 e eu vou pedir para ela ampliar o meu afastamento. Aqui na Noruega você pode ser afastado pelo seu médico por até 56 semanas, se eu não me engano, que são um ano, né? 56 semanas. Que é um ano. E é isso. Vou falar com a minha médica de novo, que não tem condições de eu voltar. A empresa ontem me mandou... Se você... Não vou mostrar aqui porque tá o nome da empresa. A empresa ontem me mandou uma cartinha falando sobre o meu trabalho. Como se fosse a carta de demissão. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Eu não vou poder abrir para vocês, que vai aparecer o nome da empresa. E eu não quero que vocês vejam. Mas, deixa eu ver. Vou fazer assim. Aqui está a carta que eu recebi da empresa. E nessa carta, eles estão falando aqui. Eu vou traduzir para vocês algumas partes. A empresa, uma das líderes no país nórdico na fabricação de subcontrato e produtos alimentícios saudáveis. Ela é uma das maiores empresas de produtos naturais da Noruega. E uma empresa desse jeito fazendo tudo isso com uma pessoa. Uma empresa farmacêutica. Oferecemos uma ampla gama de serviços de fabricação, incluindo cápsulas de gelatinosas, moles e duras. Comprimidos após e granulados cosméticos, bem como líquidos e óleos. Nossos produtos são voltados principalmente para a indústria alimentícia. Confirma-se que Tércio, nascido no dia 15 de junho, foi contratado pela empresa tal como assistente de plantão em nosso departamento de cápsulas gelatinosas duras durante o período de dia 7 de abril até o dia 28 de julho. Engraçado que ela colocou até o dia 28 de julho, sendo que eu teria atestado médico até o dia do dia 29 de julho, eu peguei atestado. E eu não entendi por que ela me deu atestado. Por que eles me demitiram no dia 28, se eu estou de atestado no dia 29. Ok. Em sua função como funcionário de produção no departamento de cápsulas gelatinosas duras, Tércio era responsável por operar máquinas de cápsulas gelatinosas duras que produzem grânulos e pó para cápsulas gelatinosas duras. O trabalho foi realizado de acordo com as rotinas atuais da empresa para HACP, eu não sei o que é isso. Tércio executou suas tarefas com satisfação. Desejamos a ele sucesso contínuo. Até que foi legal que eles escreveram, só que eu não terminei de trabalhar na empresa, eu continuo sendo funcionário da empresa, de acordo com a lei. O que eles estão fazendo tudo é ilegal. Tanto que hoje eu recebi a ligação da moça da prefeitura e ela falou: Tércio, vamos marcar uma reunião para te dar um auxílio, para a gente conversar referente à sua situação na empresa. E foi aí que eu tive a crise de ansiedade, que eu comecei a ficar com falta de ar. Eu pedi para ela falar inglês, porque eu me sinto mais confiante falando inglês. É mais confortável. Eu domino mais o inglês do que o norueguês. Aí ela falou que sim, que sabe da situação, que o meu psicólogo repassou para ela toda a informação que aconteceu na empresa e que eles querem fazer uma reunião comigo em setembro para entender o que aconteceu e para me dar um suporte. Também para saber como eles podem me auxiliar
nesse período. Foi legal, eu perguntei para ela, mas eu não sei o que fazer, porque a empresa me mandou uma carta ontem, essa carta aqui, falando que eu não sou mais funcionário deles, que eu já fui, meu último dia de trabalho foi no dia 28. Aí ela falou, isso é legal, eles não podem te demitir se você está de atestado médico, de licença, né? Então, o que eu vou te falar é para você ir ao seu médico, você continua tendo o direito a receber o seu salário, porque você está doente. Não parece que eu estou doente, mas é uma doença que está aqui. E nós vamos te dar um auxílio referente a isso. Continue indo ao seu médico, converse com o seu médico, fale para ele que se você tem a possibilidade de continuar no seu afastamento, explique a situação. E você tem que comunicar à empresa outra vez, que você vai tirar outro afastamento médico, mesmo eles falando que você não tem direito ao afastamento. E que não tem direito a receber por esse afastamento. Então eu vou fazer exatamente o que ela falou. Tá gravada a ligação com certeza, porque é a prefeitura que me ligou. E eles vão me dar um suporte referente a isso. Eu falei para ela, o que eu faço? Eu me registro como desempregado ou eu continuo indo ao médico pedindo auxílio doença? Eu vou fazer ir ao médico. Mas é isso, minha gente. A ansiedade é uma coisa que tem sido nova na minha vida. Eu não desejo isso para ninguém. Realmente é horrível você ficar com falta de ar, você olhar na rua e ver que as pessoas choram diferente, mas na verdade está sendo tudo normal, só que a sua cabeça está fazendo você pensar que você está sendo olhado de uma forma julgada, como se eu estivesse te julgando. Fico com medo, choro, tenho medo de dormir à noite, tenho medo de sair. Os pensamentos ficam dando voltas e voltas e voltas, só que eu tô tentando controlar essa situação para que isso não venha se tornar uma crise de pânico e por aí vai, que é uma coisa muito mais séria, né? Esse é o meu maior medo. Mas eu queria só compartilhar com vocês tudo que aconteceu. Eu quero que vocês entendam que eu não tô fazendo esse vídeo com o intuito de falar mal da Noruega ou com o intuito de falar mal da empresa que eu trabalhava. Eu só quero que os meus direitos sejam assistidos e que isso não aconteça com outra pessoa. Eu denunciei para o Ministério do Trabalho, para a polícia, para organizações de discriminação social, racial e sexual. Eu denunciei para uma ONG que eu faço parte de ajuda para refugiados. Então, não tem como isso ficar impune. A Noruega fala que é um país de inclusão social. E a inclusão social que nós não vemos no dia a dia, mas eu quero que pelo menos o meu direito como trabalhador seja assistido, seja garantido. E eu não vou desistir não. Por mais que seja difícil, eu não vou desistir. Vou continuar procurando emprego, vou continuar fazendo as minhas coisas no meu dia a dia, meu curso de norueguês, eu tô dando aulas voluntariadas, eu tô dando aulas voluntárias de inglês e também estou encontrando com algumas amigas minhas que moram na Noruega para praticar norueguês. E é isso. Espero que as coisas voltem a ser como eram antes, que as coisas melhorem, que tudo se resolva, porque é muito estressante estar nessa situação. Eu vou terminar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês não pensem que eu vim aqui falar mal da Noruega, muito pelo contrário, a Noruega é um país muito bom, em vários sentidos. E é isso. O sindicato não vai ajudar com nada, e eu acho que eu vou cancelar a minha inscrição, não vou fazer parte desse sindicato, porque não tem sentido pagar 760 coroas para um sindicato que não vai me ajudar absolutamente com nada. Mas é isso, pessoal. Obrigado por tudo. Eu agradeço por vocês estarem acompanhando. Muita gente está interessada na história, por isso que eu vim fazer o vídeo. Eu não queria mais falar sobre isso. Mas assim como muita gente fica perguntando, mandando mensagem, a Sandra, o Paulo e outras pessoas que entram em contato comigo, que eu não vou lembrar o nome agora no Instagram, me mandam uma mensagem perguntando como que eu tô, eu me senti na obrigação de vir aqui compartilhar com vocês o que está acontecendo. É isso. Fiquem com Deus. Um abraço. Muito obrigado pelas mensagens positivas. O hater que vinha aqui comentar porcaria, perca seu tempo não. Se você é bloqueado, eu vou te denunciar também. E é isso. Obrigado. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem e tenham consciência dos seus direitos como trabalhador e como cidadão.
Como os noruegueses sempre falam, mas como eu sempre digo, ha det, tchau, tchau. Até logo, pessoal.